Nova York é uma cidade construída sobre ambição, aço, e se você souber onde cavar, ossos. Quando você caminha pela Quinta Avenida ou olha para o horizonte recortado de Manhattan, vê monumentos ao capitalismo, arranha-céus que tocam as nuvens como dedos de concreto desafiando Deus. Mas o que os guias turísticos não contam, e o que os livros de arquitetura ignoram, é que algumas dessas fundações não são feitas apenas de cimento e vergalhões. Elas são feitas de lições. No submundo da década de 1930, durante o boom da construção civil que redefinia a cidade, a contabilidade criativa era uma arte perigosa. Havia homens que achavam que podiam enganar o sistema, que podiam desviar $1 aqui, um zero ali, e que a complexidade dos livros-razão os protegeria da brutalidade das ruas. Eles esqueciam que a máfia, sob a gestão fria e corporativa de Charles Lucky Luciano, não contratava auditores para verificar fraudes. Ela contratava pedreiros. Esta é a história de um homem que tentou ser mais esperto que a comissão. Um gênio dos números que acreditava que a caneta era mais poderosa que a espada, até descobrir, tarde demais, que a caneta não consegue cavar a saída de um pilar de sustentação de 20 toneladas. Quando você olha para um prédio, você vê janelas e escritórios. Lucky Luciano via oportunidades e, ocasionalmente, cemitérios verticais muito convenientes. Para entender como um contador respeitável acaba se tornando parte estrutural de um arranha-céu, é preciso primeiro entender o clima de Nova York naquela época. A máfia tinha seus tentáculos profundamente entrelaçados nos sindicatos da construção civil. Do homem que operava o guindaste ao fornecedor de areia, todos pagavam ou recebiam debaixo da mesa. Era um ecossistema complexo e lucrativo, uma máquina de fazer dinheiro que funcionava com a precisão de um relógio suíço, lubrificada pelo medo e pela corrupção. No centro dessa engrenagem estava Johnny Caneta Moretti. Johnny não tinha a aparência de um gangster. Ele era baixo, usava óculos de aro grosso e tinha as mãos macias de quem nunca segurou nada mais pesado que um livro de contabilidade. Ele era o homem de confiança para lavar o dinheiro dos contratos de cimento em East Harlem. Sua função era simples: garantir que os números nos livros oficiais parecessem limpos para o governo, enquanto os lucros reais fluíam para os cofres da comissão. E ele era bom nisso. Tão bom que começou a acreditar que era indispensável. A arrogância de Johnny não era barulhenta. Ele não comprava carros esportivos nem desfilava com mulheres famosas. Sua arrogância era silenciosa, matemática. Ele começou a notar pequenas discrepâncias, brechas no fluxo de caixa que ninguém mais via. Ele pensou: se eu desviar 2% do fundo de pensão dos trabalhadores do cimento e maquiar isso como despesas de material, quem vai notar? Lucky está ocupado com o tráfico de bebidas e prostituição. Meyer Lansky está focado nos cassinos. Eu sou invisível. Durante 6 meses, Johnny Caneta executou seu plano com perfeição cirúrgica. Ele criou empresas fantasmas, falsificou notas fiscais de fornecedores de cascalho que não existiam e, lentamente, começou a construir sua própria fortuna. Ele se sentia um gênio. Ele olhava para os capos brutais com seus ternos caros e pensava que eles eram neandertais, homens das cavernas que dependiam da força, enquanto ele, o intelectual, roubava o almoço deles sem que percebessem. Mas Johnny cometeu o erro clássico de subestimar a inteligência de seus chefes. Lucky Luciano não chegou ao topo apenas matando pessoas. Ele chegou lá porque entendia de negócios. E Meyer Lansky, o parceiro financeiro de Lucky, tinha uma mente que funcionava como uma calculadora humana. A descoberta não aconteceu com gritos ou ameaças. Aconteceu em uma sala silenciosa no fundo de um clube social no Lower East Side. Lansky estava revisando os relatórios trimestrais quando notou uma anomalia na proporção entre o cimento comprado e o concreto derramado. Eram números, apenas números, mas para Lansky, eles contavam uma história de traição. Ele levou os papéis para Lucky. Luciano olhou para as planilhas, tomou um gole de seu café expresso e não disse uma palavra de raiva. Ele apenas suspirou. O som de um homem cansado de ter que ensinar as mesmas lições repetidamente.
Johnny acha que somos estúpidos, disse Lucky calmamente. Ele acha que a caneta dele é mágica. Vamos mostrar a ele um truque de mágica de verdade. Vamos fazer o Johnny desaparecer. O convite chegou numa tarde de terça-feira. Johnny foi convocado para uma visita de inspeção a uma nova obra em Midtown, um projeto grandioso que seria o orgulho da organização. Disseram-lhe que Lucky queria discutir uma promoção, talvez dar a ele o controle de toda a Zona Oeste. O ego de Johnny inflou. Ele vestiu seu melhor terno, engraxou os sapatos e pegou seu portfólio. Ele entrou no carro preto enviado pela organização, sentindo-se o rei do mundo. O motorista era um homem calado, que dirigia com a suavidade de um agente funerário. Enquanto o carro deslizava pelas ruas de Manhattan, Johnny olhava pela janela, imaginando o que faria com o dinheiro extra que estava roubando. Talvez uma casa em Long Island? Talvez uma viagem para a Europa? Eles chegaram ao canteiro de obras já tarde da noite. As luzes da cidade brilhavam ao redor. Mas ali, no esqueleto do prédio em construção, reinava a escuridão, quebrada apenas pelos holofotes industriais que iluminavam a área da fundação. O cheiro era forte: cal, poeira de pedra, metal frio e a umidade do rio próximo. O som das betoneiras girando criava um ruído de fundo hipnótico, um zumbido constante que abafava o barulho do trânsito. Johnny desceu do carro e viu Lucky Luciano parado perto de uma das grandes formas de madeira, preparadas para receber o concreto. Luciano estava impecável, como sempre, usando um sobretudo de cachemira bege que parecia brilhar contra a sujeira da obra. Ao lado dele não estavam guardas armados ostensivamente, apenas alguns trabalhadores da construção, homens robustos com pás e capacetes, que pararam o que estavam fazendo quando Johnny se aproximou. "Johnny, meu rapaz", disse Lucky, estendendo a mão com um sorriso acolhedor. "Que bom que você veio. Estamos tendo um pequeno problema técnico com a fundação, e eu disse a Meyer, quem melhor para resolver um problema de estrutura do que o homem que estruturou nossas finanças?" Johnny apertou a mão do chefe, sentindo um leve suor frio na nuca, mas manteve o sorriso. "Claro, Sr. Luciano. Qualquer coisa para ajudar. É um problema de orçamento?" Lucky soltou a mão dele e começou a caminhar ao redor da grande caixa de madeira, uma forma oca de 2 metros de largura e profundidade, cheia de vergalhões de aço entrelaçados como uma gaiola. "Não, Johnny. Não é o orçamento. O orçamento está perfeito, exceto pelos 2% que sumiram. O problema é a consistência. Sabe, Johnny, o concreto precisa de um aglutinante forte, algo que mantenha tudo unido, assim como a nossa organização precisa de lealdade para não desmoronar." O sorriso de Johnny congelou. O sangue drenou de seu rosto tão rápido que ele sentiu tontura. Ele tentou falar, tentou formular uma desculpa, uma mentira, qualquer coisa, mas a garganta estava seca como areia. "Sr. Luciano, eu posso explicar. É um mal-entendido contábil." Lucky parou de andar e olhou nos olhos dele. O olhar não tinha ódio. Tinha apenas uma decepção fria, quase paternal. "Não insulte minha inteligência agora, Johnny. Você foi bom, quase bom o suficiente. Mas na contabilidade da vida, o débito sempre encontra o crédito." Com um sinal sutil de cabeça, 2 dos trabalhadores da construção, que até então pareciam estátuas, agiram. Não houve violência excessiva. Eles agarraram Johnny pelos braços com a força de tornos hidráulicos. Ele tentou se debater, gritou por socorro, mas o som das betoneiras aumentou, como se orquestrado para aquele momento. Eles o arrastaram para a beira da forma de madeira. A cova de vergalhões parecia uma boca aberta esperando para ser alimentada. "Por favor, Lucky. Eu devolvo o dinheiro. Eu tenho o dobro guardado. Eu trabalho de graça." Johnny implorava, as lágrimas escorrendo, misturando-se com o pó da obra em seu rosto. Lucky acendeu um cigarro protegendo a chama do vento com a mão em concha. "Johnny, você não entende. Não é sobre o dinheiro. O dinheiro a gente imprime. É sobre o exemplo. Um prédio precisa de pilares fortes. Se um pilar é oco, o prédio cai. Você se tornou oco, Johnny. Você se deixou corroer pela ganância.
Agora você vai ser útil de verdade. Você vai ser a coisa mais sólida nesta cidade. Com um empurrão forte, Johnny foi jogado para dentro da armação de aço. Ele caiu desajeitado, rasgando o terno caro nos ferros pontiagudos, torcendo o tornozelo no fundo da forma. Ele olhou para cima, para o quadrado de céu noturno recortado pela silhueta de Lucky Luciano. Não faça isso, pelo amor de Deus, ele gritou. Lucky fez um gesto para o operador da betoneira. O tubo de despejo girou lentamente sobre a cabeça de Johnny. O primeiro jato de concreto não foi quente. Foi frio e pesado. Caiu sobre as pernas de Johnny como lama densa e sufocante. O peso era inimaginável. Ele tentou levantar as pernas, mas o concreto úmido agia como areia movediça, sugando-o para baixo. Johnny gritava, mas o som era abafado pelo ruído da máquina e pelo chapinhar do cimento caindo. Lucky observava da borda fumando seu cigarro com a expressão de um mestre de obras verificando o progresso. O concreto subiu até a cintura de Johnny. O frio começou a penetrar em seus ossos, a pressão esmagando seu peito. Ele percebeu com um horror absoluto que não iria levar um tiro. Ele não teria uma morte rápida. Ele iria se tornar parte da arquitetura. Ele seria fossilizado vivo. Pense no lado bom, Johnny, disse Lucky, sua voz calma, projetando-se sobre o barulho. Você sempre quis deixar sua marca nesta cidade. Agora você vai segurar este prédio pelos próximos 100 anos. Você é a fundação do nosso futuro. O concreto chegou ao peito. A respiração de Johnny tornou-se curta, o pânico dando lugar a uma aceitação aterrorizante. Ele olhou para Lucky uma última vez, os olhos arregalados de pavor. Lucky jogou a ponta do cigarro dentro da forma, a brasa sibilando ao tocar o cimento cinzento. Boa noite, Johnny. Durma bem. O fluxo aumentou. O concreto cobriu os ombros, o pescoço e, finalmente, o rosto contorcido de Giovanni Moretti desapareceu sob a massa cinzenta e uniforme. Os trabalhadores alisaram a superfície com paz, nivelando-a perfeitamente. Em poucos minutos, não havia mais Johnny. Havia apenas um pilar quadrado, liso e úmido, idêntico a dezenas de outros no canteiro de obras. Lucky Luciano ficou ali por mais alguns instantes, observando a obra-prima de justiça poética. Ele ajeitou o colarinho do sobretudo, virou as costas para o túmulo fresco e caminhou em direção ao carro. O que dizemos aos sócios dele amanhã? Perguntou o motorista quando Lucky entrou no veículo. Lucky olhou pela janela para a estrutura do prédio que se erguia contra a noite. Diga que Johnny decidiu se aposentar. Diga que ele encontrou uma posição estável e permanente na indústria da construção. O carro partiu, deixando para trás o silêncio pesado do concreto secando. Na manhã seguinte, a obra continuou como se nada tivesse acontecido. Outras camadas de concreto foram despejadas, andares foram erguidos, vidro foi instalado. O desaparecimento de Johnny Caneta foi um mistério de um dia. A polícia fez perguntas superficiais, mas ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. A explicação oficial foi que ele fugira para o Brasil ou México com o dinheiro roubado. Mas no submundo, a verdade, como sempre, vazou. Todo contador, todo advogado e todo associado que pensava em desviar um centavo da organização, ouviu o sussurro. Eles olhavam para os novos arranha-céus de Nova York com um respeito renovado e temeroso. Eles sabiam que, em algum lugar, dentro de uma daquelas colunas majestosas no saguão de um grande edifício corporativo, Johnny Moretti estava de pé, eternamente preso, segurando o teto sobre as cabeças de pessoas honestas que passavam apressadas para o trabalho, sem saber que estavam caminhando ao lado de um homem que tentou dar um golpe na gravidade da máfia. O prédio ainda está lá hoje. Milhares de pessoas entram e saem dele todos os dias. Elas encostam nos pilares enquanto esperam o elevador, verificam seus telefones, reclamam do tempo. Elas não sentem o frio que emana do núcleo de concreto. Elas não ouvem o grito silencioso que foi abafado décadas atrás. Lucky Luciano provou naquela noite que a máfia não construía apenas impérios criminosos. Ela ajudou a construir a própria silhueta de Nova York. E para aqueles que conhecem a história, cada arranha-céu é um lembrete.
A base do poder é feita de lealdade, e aqueles que quebram essa base acabam se tornando parte dela, literalmente. A justiça de Lucky era sólida, permanente e, acima de tudo, estrutural.